Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do Corredor. E estamos aqui com mais um episódio muito legal para vocês. E antes de eu apresentar meu convidado, vocês já sabem que eu quero que vocês sigam a gente, comente, deixe aí suas ideias pra gente também te responder, porque a gente adora conversar com vocês aí nas redes sociais. E no nosso canal também. A gente tá no YouTube, como no canal da Keep Running. Dentro do canal Keep Running a gente tem o podcast Corre Aqui. A gente tem o Instagram, @Corre Aqui Podcast. E a gente tá no Spotify. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, você pode comentar também e deixar aí já 5 estrelinhas. E, obviamente, o meu convidado é maratonista, né, gente? A gente tem aqui tem que ter essa conexão com a corrida. E ele é CEO da Exame Educação e fundador da Sampool Escola de Negócios. Bem-vindo, José Cláudio Securato. Obrigado, Caco, conhecido como Caco. Obrigado, Cris. Adorei o convite. Muito legal estar aqui com vocês. Que legal. A gente estava tentando essa agenda antes, mas, gente, ele fez ali a fusão da Sampool com a Exame Educação, e aí a agenda dele estava bem bagunçada, e agora treinando para maratona, daí haja tempo, né? Verdade, tem que conciliar tudo, né? Mas isso que é legal, né? A gente conseguir achar um jeito. Eu falo que quanto mais coisa a gente faz, mais tempo a gente arruma para fazer, né? Quando a gente não faz nada, a gente não tem tempo para nada, né? E, o Caco, vamos lá. Eu gosto de começar nossos papos aqui querendo saber mais da corrida e, obviamente, a gente vai trazer todas as suas histórias. Como que o esporte entrou na sua vida? Isso é desde pequeno? Não? Teve algum episódio aí que você fala, putz, eu vou sair para correr e deu certo? Como é que foi? Eu sempre fiz esporte, sempre gostei de esporte, sempre tive alguma facilidade. Então, na escola, eu tinha facilidade com o esporte com bola, era do time da escola de futebol, mas também jogava basquete, jogava vôlei, sempre participei. Mais pra frente, já lá nos últimos anos da escola, virando pra faculdade, eu já estava na academia, fazia boxe. Foi assim que eu comecei a correr. Comecei a correr por causa do boxe. Ai, que legal. Porque o boxe tem uma questão de preparação cardiovascular importante, né? Você precisa ter uma explosão, uma arrancada boa pra aguentar. Mas são tiros, assim? Principalmente tiro, né? Pra você aguentar o deslocamento, né? A movimentação que você faz dentro de ringue. E porque são 3 minutos intensos quando você tá dentro do ringue. Eu fiz 5 anos de boxe, então foi assim que eu comecei a correr. Imagina, tinha 15 anos quando eu comecei a fazer boxe, mas foi super bom, criou uma certa base ali para gostar da corrida. Eu gostava quando era o treino de corrida, o momento de preparação física, eu achava legal. Entendi. E aí você fez boxe até que idade? Eu fiz até o meados da faculdade, aí comecei a fazer a faculdade de manhã, faculdade à noite, né? Fazia 2 faculdades, e no começo eu treinava e estudava à tarde. Tá. Aí no meio da faculdade eu comecei a trabalhar, aí comecei a ter manhã, tarde e noite, aí parei de fazer... Aquele que a gente só vai pro bar, só sobra pouco tempo que Exatamente. sobra a gente vai pro bar, não né? Não dá pra fazer nada. Porque na faculdade o bar, ele ganha da academia, né? Ele ganha de tudo. Ganha da aula, inclusive. De vez em quando você aparece na aula, né? Exatamente, é uma luta, né? E aí você, com esse lance do boxe, tinha o lance da corrida e tal, mas como a corrida de rua apareceu pra você? A corrida só vai aparecer quando eu começo a namorar a Cláudia, que é minha esposa. Tá. Eu, no fundo, correndo atrás dela. Porque Adorei. Eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a fazer mestrado, doutorado, comecei a dar aula. E aí esse universo de educação, você tá 7 horas na Sampool, dando aula até às 11 da noite, passando madrugadas estudando por causa do mestrado e doutorado, então você não conseguia fazer esporte. E aí, depois que eu já tinha superado essa fase, comecei a namorar a Cláudia, ela corria, ela falou, vamos na corrida? Lógico, né? Imagina que eu não vou correr. Né? Namorada nova, né? Uma semana de namoro, você não vai correr, né? Pus o tênis, bom, passei o final de semana inteiro, era um feriado, o final inteiro com a canela doendo. Nossa. A gente assistindo o filme, não dava pra encostar, né? Nossa, perna no outro, inteiro dolorido. E aí que ela falou, você precisa fazer uma assessoria, você tá péssimo, né? Você precisa começar a treinar, né? E foi assim, a gente começou a correr um dia, começou a correr outro dia. E ela já treinava na MPR? Ela já fazia Ela MPR. que te levou pra MPR? Ela que me levou. Ela tá há mais de 20 anos na MPR. Tá. A gente tá casado há 14 anos. Então, com mais 1 ano de namoro. Então, ou seja, eu entrei na MPR também quase 15 anos, porque eu entrei... Ela me obrigou, entrou, me apresentou o Emerson, falou, você vai treinar aqui desse jeito. Vai treinar com o Emerson, entendi. Isso. E aí que eu comecei a treinar, aí que eu entrei em prova de rua. Ah, entendi. Porque antes disso você... Zero. Entendi. Então, isso é mais ou menos 2012, quando eu começo a treinar. Mas a corrida é quando a gente coloca na agenda aquele esporte que
você precisa do boxe. Você vai precisar, sei lá, ter ali um estúdio, ter alguém pra treinar com você. A corrida, ela é um facilitador nesse caso, né? Super. Pra onde você vai, você leva um tênis, dá pra fazer um treininho, nem que seja um 5K ali, Perfeito. não é? Qualquer lugar. E aí acaba que eu falo que é um esporte que encaixa, né? Chega uma idade que as pessoas começam a correr porque é a única opção, não é? É isso. Eu lembro uma vez a gente estava num cruzeiro, eu e a Cláudia, a gente levou o tênis, todo lugar que encostava, a gente já conheceu o lugar que encostava correndo. A gente saía correndo, dava uma volta. Mas é verdade, realmente qualquer lugar você corre, né? É verdade. E viajando correndo é muito legal, né? Porque é um jeito legal de conhecer também os lugares. Porque você leva, e você falou, vai correndo, toma um café aqui, tira uma foto ali. É super bom. Praia, por exemplo, é maravilhoso. É maravilhoso, É muito bom. Correr para conhecer, para você explorar. A gente estava na Europa agora há pouco, e numa cidadezinha super pequena, e aí no fundo a gente conheceu a cidade inteira, porque a gente todo dia de manhã punha o tênis e ia correr. E depois a gente voltava para ir no restaurante que a gente viu no caminho, para tomar o sorvete que a gente... legal. Você vai vendo, mas a noção da cidade mesmo, a gente conheceu tudo correndo. E às vezes você vai cedo antes de chegar a turistada toda, né? Daí você vê os lugares vazios, você fala, nossa, tira uma foto, só você, né? É isso, vai descobrindo as coisas, né? É isso. E o Caco, e qual foi a sua primeira prova de corrida de rua, assim, que você fez? Você lembra? Eu comecei fazendo 10K. Na Marginal, ali perto do Parque do Povo. E aí fiz 10K, aí fiz uma meia. E eu fui fazendo isso assim, várias vezes, ganhando um pouco de tração. E é quando você começa a levar a corrida para um lado um pouco mais sério de entender que tem alimentação, que tem alongamento, que tem musculação, que tem cabeça, que tem organização pré-prova, que tem a sua cabeça para encarar um certo desafio. Então, nessas meias, e nessa época eu fiz várias, foi quando eu criei uma base boa de corrida. E quando você se machuca a primeira vez, a primeira canelite, a primeira fascite plantar, você vai machucando, criando um pouco de casca também. Verdade. O Hélio Nishioka, que é um fisioterapeuta que já esteve aqui, ele falou que são arrebentações que a gente passa. Perfeito. Né? E as arrebentações são doloridas, às vezes mesmo, sabe? Porque é isso, a primeira canelite vai doer, mas daqui a pouco vai demorar pra vir a segunda, porque você já tá cascudo ali, né? É isso. Você vai descobrir a mecânica de corrida, você vai descobrir a físio específica pra corrida. São vários elementos que você, no fundo, vai encaixar quando você amadurece para outro nível corrida, né? É verdade. E, Caco, você começou a empreender cedo, né? Seu pai... te deu ali as linhas telefônicas para você administrar. Conta essa história pra gente. Eu tinha 14 anos, né? O meu pai chegou para mim e falou assim, não vou pagar mais nenhuma conta sua. Olha. E aí foi assim, eu não entendi nada, né? E ele falou assim, ó, aqui tem um conjunto de linhas telefônicas. Naquela época a gente alugava as linhas. Tinha uma receita. E era uma fortuna, né? Era uma fortuna, uma linha telefônica. É bom explicar isso pra audiência, pra quem não conhece, né? Exato. Sei lá, a gente tá falando isso do quê? De 30 anos atrás. 30 anos atrás. Uma linha telefônica era uma fortuna, você tinha fila de espera, não é isso? É isso. E a linha telefônica fixa em casa, o máximo que você tinha era um telefone sem fio dentro de casa, com uma secretária eletrônica, mas ainda assim... Você precisava da linha telefônica. Você precisava da linha telefônica, E aí tinha um business, né? Quem tinha linha telefônica sobrando, alugava a linha telefônica para alguém. Tá. Então, meu pai tinha uma carteira de linhas telefônicas que ele alugava, e ele passou a administração dessas linhas para mim e para o meu irmão. E foi quando ele falou, olha, a receita, vocês vão pagar a receita de vocês pagam os seus custos, e o que sobrar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Claro que ele já tinha feito a conta, e não sobrava nada. Então... Vão trabalhar de graça. A gente tinha que ir até o banco, né? Pedir um extrato, conferir o extrato, via quem pagou, quem não pagou, ligava para cobrar quem não pagou. Aí pagava escola, inglês, sabe? Pagava as contas e sobrava zero. Mas a gente também, eu e meu irmão, a gente descobriu um esquema que você podia ir lá na Telesp, pedir novas linhas telefônicas, esperar ser sorteado, entrar no plano de expansão que existia. E com isso, a gente pegou o CPF da família inteira, protocolou para os pedidos de linha telefônica, tio, avô, todo mundo você possa imaginar. Já, totalmente business a Totalmente cabeça. business. E aí a gente ia sendo sorteado, e as novas linhas a gente ia alugando para as próprias pessoas que já tinham as linhas, porque tinha muitas empresas que alugavam as linhas. Então, quando você oferecia linhas novas, era muito bom. E com isso a gente começou a crescer. E esse crescimento a gente começou a ter receita. A gente começou a ganhar dinheiro, né? Então, Nossa. Eu comecei a ganhar algum dinheiro mais ou menos cedo, né? Já tinha uns 14, 15 anos. Mas e que visão boa, né? Mas assim, uma provocação que seu pai fez pra vocês, Super. Com certeza a ideia dele era
Não, foi boa. Foi muito boa, né? Hoje, né, conversando com ele sobre isso, a ideia dele, ele falou assim, eu tinha 2 problemas. Um, que não tinha quem fizesse aquilo. E 2, que precisa ocupar, né? Ele falou assim, criança, moleque, você precisa ocupar, né? Moleque de 15 anos para fazer besteira 1 minuto. Então, ocupar o tempo livre ensinando também, né? E meu pai, super professor de finanças, achou uma boa forma da gente ensinar coisas básicas, né? Receita, gastos, e sobra um resultado, né? Então, mas é o melhor jeito de aprender, né? Eu falo que hoje, infelizmente, tem muita gente que nunca saiu de casa, que não sabe nem quanto o pai e a mãe pagam de condomínio, né? Então, tem pessoas assim, mas eu acho que esse é o melhor jeito da gente entender mesmo, sim, né, você vai ganhando dinheiro e você vai vendo um pouco... Eu não sabia quanto custava a minha escola, eu passei a saber quanto custava a minha escola. Então, você vai tendo uma noção do Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Tá. E aí, por que você decidiu por cursar 2 faculdades? Direito e Economia? Porque eu fui obrigado. Eu não decidi nada. Então, lá em casa era assim. Filhos, né? Pra mim, pro meu irmão e pra minha irmã. Vocês têm que fazer... Você é o do meio? Eu sou do meio. Eu também sou do meio lá em casa. É bom ser do meio. Primeiro abre lá as frentes, vai na cola, né? Mas você tem que fazer 2 faculdades. Engenharia, administração, economia, direito, contabilidade, matemática. Escolhe 2 e faz, não vai errar. Então, meu irmão fez engenharia e administração, eu fiz economia e direito, e minha irmã fez direito e contabilidade. Nossa. Então, foi obrigado mesmo. E a Cláudia, sua esposa, também. Ela fez línguas. Ela fez direito e jornalismo. E jornalismo, tá. É isso. Imagina seus filhos, eu já tô com medo do que vocês vão pedir pra eles, hein? Pressão, né? Sem nenhuma pressão. Mas eu acho que, assim, olhando hoje, foi muito bom. Era um baita sofrimento. Mas eu acho que quando a gente... A verdade, assim, pelo menos a minha opinião, é que quando a gente é muito novo, a gente não sabe. É difícil saber. E aí, não é nem o que quer, mas assim, quando eu vejo adolescente, hoje eu falo, cara, como adolescente sofre e como isso vai passar e eles não entendem ainda, né? E aí, quando você tem alguém maduro em cima e que é mais firme, né? Que tipo, eu não tô falando que você tem que escolher uma outra, eu tô falando que você tem que escolher 2, né? Então, e aí vai te guiando, cara... Você vai lá e faz, né? Ainda mais que é uma pessoa que é seu pai, você confia, não é qualquer pessoa que tá te falando, né? Eu tive muita sorte. Meu pai é uma baita referência em educação. Sim. Ele, obviamente, tinha uma visão privilegiada de carreiras. Então, quando ele fala das 2 faculdades, é uma ideia de você não precisa escolher exatamente o que você vai ser. Não estou falando para você fazer direito para você ser advogado. Mas a dupla formação, você convive com muitas pessoas, você aprende sobre vários setores. Então, na economia, eu convivia com um monte de amigos que faziam estágio em bancos, em empresas. E no direito, eu tinha desde pessoas que trabalhavam, né, no tribunal, na procuradoria, trabalhava no escritório de advocacia, trabalhava em jurídicos de empresa. Então, isso abre sua cabeça para um mundo de possibilidades. Sem dúvida. Para, ao longo desse caminho, você poder fazer uma escolha um pouco mais acertada. E o direito você usa no dia a dia, né? Usa muito. Eu falo que se eu voltar, comecei economia no Mackenzie, não cheguei a terminar, mas se eu voltasse atrás, direito era uma faculdade que eu falo, cara, ela é útil de qualquer jeito. Com certeza. Nem que seja para você se defender, não é? Que acho que depois fatalmente você vai precisar de um advogado na vida, fatalmente você vai precisar de um médico, então tem realmente profissões que... O direito tem uma vantagem que ele é extremamente lógico, né? Ele tem uma lógica de raciocínio que é fundamental. E ele é uma faculdade que te prepara para ter opinião e defender a sua opinião. Então, quando você faz um estudo de caso sobre um processo, no fundo, você tem 2 partes discorrendo e você aprende, de fato, a olhar um ponto de vista e defender aquele ponto de vista. Então, isso é muito bom. Se você fosse um juiz, você aprende a decidir. Então, é uma faculdade que, a par do que você está aprendendo, ela, como lógica, como metodologia de pensamento... ela te ajuda a moldar uma visão extremamente pragmática. E assim, também eu acho que assim, para a população no geral, o juridiquês é um complicador, né? Super. E aí, só que a gente usa isso para tudo. Se você contrata uma empregada doméstica, se você é contratado CLT, se você tem um divórcio, um casamento, um contrato, uma sociedade. E eu falo que, imagina,
se você sabe o juridiquês, já é meio caminho andado, né? Ajuda, sem dúvida. Que hoje você joga no chat GPT e fala assim, traduz isso pra uma criança de 10 anos, o chat GPT traduz, ele né? já te ajuda. Mas é igual laudo de médico, laudo de laboratório, que às vezes vem umas coisas que eu falo, não, é melhor não ler, deixa o médico, senão você vai achar que tem 2 dias de vida, né? Mas o chat GPT é bom pra isso, ele dá uma traduzida, né? Isso aí, fala meu exame se tá bom ou ruim, né? É isso, eu tenho quantos dias de vida, né? Depois de... E falando, seguindo aí essa lógica do empreendedorismo, né? Você começou aí muito cedo com seu pai sendo o seu guia aí. Ele fundou o IBMEC, né? Ele foi um dos fundadores do IBMEC. Ele foi um dos professores que trouxe os MBAs para o Brasil. Não existia MBA no Brasil. Que legal. Ele conheceu os MBAs e trouxe para o Brasil. E foi fundador da área de educação da FIA, né? São os professores de administração da USP. Que legal. E aí, quando você cursando 2 faculdades, e logo a Sampool, ela é em 2002 que você resolve fazer a Sampool. E antes da Sampool, você estava no mercado? Você estava ali ou você estava aprendendo com seu pai ali? Na faculdade, fui trabalhar no mercado financeiro 1 ano. Tá. Aí eu saí e peguei o boom.com. Tá. Que era, né, a bolha da internet, né? Então, eu entrei, fiz um site, vendi o site, ganhei dinheiro. Com o dinheiro que eu ganhei, eu fiz mais 10 sites. Aí perdi todo o dinheiro, porque você vai fazendo sites, moleque, né? Cheio de empolgação. Bolha é bolha também, né? Tinha que dar errado, né? Uma hora, né? Então, isso inflou pra caramba. Mas foi um baita de um aprendizado como empreendedor. Né? Porque você pegar um dinheiro. Né? Eu tive uma ideia, peguei minha ideia, peguei um investimento inicial, meu pai me deu um investimento inicial, fiz o negócio, levantei, estruturei, consegui vender. Então isso foi super bom. Aí peguei o dinheiro e falei, não, agora eu vou fazer uma incubadora de sites. Vou pegar vários sites, incubar, melhorar, pegar a estratégia que eu fiz no primeiro e levar isso numa escala um pouco maior. Acho que tinham vários sites que estavam indo bem, mas no final veio a bolha. E tive vários projetos que deu errado, né? Acho que o projeto mais interessante que eu fiz foi um site chamado religiãocatólica.com.br. Nossa! Foi o primeiro site de religião do Brasil, que era um site onde eu atraía a audiência católica, tinham vários tipos de conteúdos, inventei produtos incríveis, inventei um negócio chamado vela virtual, que era uma vela que você acendia, fazia o pedido, pelo seu CEP, a gente programava para o seu pedido de oração ir para a igreja mais próxima. Eu fiz parcerias com as igrejas e os padres rezavam a missa falando sobre o pedido. Aqui tem o pedido da Cris, ela tá pedindo para ir bem na maratona e tal. Era isso. Tá pedindo um sub-4, né? E aí o que aconteceu foi que a audiência foi crescendo, foi maravilhoso. A ideia era apoiar isso em e-commerce, mas era muito incipiente, eu não consegui vender uma Bíblia, um texto, vendi nada. Foi o maior fracasso comercial. Mas a ideia foi boa, assim, parou de pé, foi super bacana. Mas talvez porque na época também as pessoas não estavam tão digitalizadas, né? Não, a internet é discada, era difícil. Era difícil. E confiar, né? Do tipo, você colocar dados. Comprar, receber uma entrega, imagina. Fazer doc, TED já era um negócio de outro mundo, né? Mandar fax, a gente mandava fax ainda, né? É verdade. Acho que isso tudo, se fosse hoje, talvez... Fosse mais legal, é isso. Mas foi uma super experiência empreendedora, né? Eu tentei vender depois dos sites várias vezes, participei de várias rodadas de negociação. Foi muito bom, tinha 22 anos. E aí depois disso, né, eu fui passar umas férias com meu pai, trabalhando na FIA. Porque eu estava terminando a faculdade de Economia e de Direito, precisava entregar o TCC, passar na prova da ordem. Meu pai falou, vem aqui, trabalha um pouco, tem um monte de lugar, um lugar bom para você ficar estudando também. Aí eu fui, comecei a trabalhar com ele, aprendi um pouco, cheio de ideia, moleque, empreendedor, queria mudar tudo que meu pai estava fazendo. Meu pai era a maior referência no que ele fazia e eu tentando ensinar ele a fazer as coisas, né? Morava com ele nessa época, chegava no jantar e falava, pai, por que você não muda isso, por que você não muda aquilo? Um dia, meu pai ouviu tudo que eu tinha para dizer para ele. No final do jantar, ele tirou uma carteira do bolso, pegou um talão de cheques, fez um cheque, me entregou o cheque e falou assim, se você tem tanta certeza do que você está falando, monta a sua escola. Não creio. E aí eu montei a São Paulo. Que legal. Então, que corajoso você também, né? Eu tava tremendo quando eu peguei o cheque, mas eu peguei o cheque. Foi muito bom. E aí foi muito legal. Eu comecei a São Paulo. Tá. E paralelamente eu fundei o escritório de advocacia.
né? Porque eu tinha feito direito, tinham 2 grandes amigos que eram ótimos advogados. Eu entendi a lógica, eu tinha uma facilidade comercial e os meus 2 amigos advogados é quem, obviamente, tinham a força jurídica, né? Força proporcional ao recém-formado, né? Lógico. Claro. Mas deu super certo. E aí foram 2 momentos importantes, porque a Sampo é o negócio que eu tô hoje, que eu fiz a venda em dezembro de 24 para o BTG, com a fusão com a Exame, né? E o escritório de advocacia, no meio do caminho, eu fiz a fusão com o escritório da Cláudia, que depois virou minha esposa, né? Então foram 2 empreendimentos de sucesso, né? E o escritório cresceu pra caramba. Enfim, a Cláudia, depois que a gente casou, eu saí do escritório. Tá. Fiquei só na Sampo, a Sampo já estava ficando grande. E a Cláudia assumiu o escritório inteiro e foi super bom, o escritório bombou. A Sampo bombou, então deu tudo certo. Depois somos casados, tá tudo bem. Ai, que legal. Não, e eu acho muito engraçado, porque eu te conheci pelo meu ex-cunhado, o Márcio foi padrinho de casamento da minha irmã. É isso. E a Cláudia eu conheci porque ela foi minha vizinha. Não, ela foi minha vizinha lá no Olympique, lá em Higienópolis. E aí a gente foi trabalhar no mesmo lugar. E aí, a minha irmã que falou, você não sabe, o Zé Carlos tá namorando a Cláudia. Eu falei, que muito pequena, né? Tipo, nossa. Muita coincidência. Muita. E como que... Hoje você tá num momento da Sampo muito singular, né? Porque faz pouco tempo que teve aí essa fusão com a Exame, que é um dos maiores nomes em termos de veículo de negócio do país, né? E aí você abraçou esse lado aí, Exame Educação. Perfeito. E isso daí é um passo gigante, assim, tá? Né? A Sampo mostra quão grande e qual lastro que tem essa instituição, né? E como que você, como CEO desse negócio, consegue enxergar a corrida te ajudando nisso? Tem muitos paralelos, tá? Entre a vida executiva e a vida da corrida. Hoje, eu acho que o maior trabalho do CEO é tomar decisões. E você não toma decisões fáceis, né? Os dias são super pesados, são super intensos. Praticamente você não entra em reunião para ouvir. Você entra em reunião para decidir, para contribuir no processo de decisão. E a convivência com as pessoas, né? O caminho que você faz com os times. As principais atividades como CEO são atividades que elas requerem que você realmente pense, né? E hoje, para mim, o maior momento em que eu penso, em que eu aprofundo sobre os temas que eu estou tratando todos os dias, os grandes dilemas da companhia, é na corrida, né? E isso é muito interessante, eu demorei muito para entender isso, né? Quando você pensa na função de um líder, pode ser um empresário, pode ser o CEO, né? Eu era empresário e CEO, agora como CEO de um negócio que cresceu muito, tá ficando muito maior agora junto com a Exame, eu tenho que tomar decisões, tenho que criar um ambiente para que toda a liderança da Sampo e da Exame tome as melhores decisões, e a relação com as pessoas passa a ser o grande detalhe. E isso tudo tem uma sutileza que é o seguinte: a gente acha que os principais fatores de decisão estão no campo da racionalidade, mas eles não estão. Eles estão no campo da sensibilidade. É o que você sente, é como você interage com as emoções. Então, vou te dar um exemplo. Você quer comprar um apartamento. Você entra num app, lista lá categorias de apartamento, metro quadrado, CEP, número disso, número de quartos, garagem lá. Aquilo te dá uma lista de apartamentos. Você separa algumas coisas e vai visitar um apartamento. Quando você entrou no apartamento, você olhou o apartamento, olhou o primeiro, o segundo, o terceiro, chega uma hora que você fala, putz, é esse aqui que eu quero morar. Adorei. Tá, por que você escolheu esse apartamento? A resposta é, você não sabe. Porque a decisão não está no campo da razão. A decisão está no campo do sensível. Só que isso acontece igualzinho quando você vai contratar uma pessoa. Sim, o santo bater. O santo bateu. Assim, você fala, eu quero contratar uma pessoa. Não, tem que ter formada nisso, tantos anos de experiência. Você escolhe os requisitos racionais. Você entrevista uma série de pessoas e no meio de um processo você fala, caramba, é essa pessoa que eu quero contratar. Por que você quer contratar essa? No fundo, você não sabe. Então, e isso é amplamente estudado pela neurociência, pela filosofia, pela sociologia, pela psicanálise.
que é justamente o confronto entre uma coisa racional e uma coisa no sentimento, o consciente e o inconsciente, o objetivo e o subjetivo. Então, como a gente lida com isso é a melhor forma de ajudar a gente a tomar melhores decisões. Então, quando você trabalha muito, está muito no batidão, provavelmente você teve pouco tempo para pensar, pouco tempo para amadurecer o processo decisório. E é muito importante que a gente passe um tempo sem fazer nada para poder amadurecer as dúvidas que a gente tem. Então, a corrida, hoje, para mim, é o principal momento em que eu penso. E você é super disciplinado, né? Assim, eu vejo você ali no parque, pelo menos na corrida, né? Uhum. E o João falou que você treina o fortalecimento, até porque é maratona de Berlim, né? Que você vai fazer esse ano. Isso, É, em setembro, Berlim. e você já tá no ciclo aí, né? Já com volume grande. Mas uma coisa que você como CEO, como líder, você tem facilidade em delegar? Que na corrida a gente também delega, né? A gente tem que. Você confia no Emerson, você confia no João, você tem uma nutricionista, você confia nessas pessoas. Você não quer ter o trabalho de pensar, elas vão resolver aquilo ali pra você. Como CEO também, você tem essa facilidade? Sim, com certeza. Assim, se o trabalho do CEO é criar um ambiente para que as melhores pessoas façam o que precisa ser feito, e aí tem um amadurecimento que é você entender que as pessoas que trabalham com você têm que ser muito melhores do que você. Você não pode ter um CFO que você sabe mais que ele, um CMO que você sabe mais que ele. É impossível saber sobre todas as áreas. Não Você dá. pode ter uma área que tem mais facilidade, mas você não sabe sobre todas as áreas. Sim. Na corrida, você se cerca de profissionais com essa natureza. Você tem que ser o seu treinador de corrida, a musculação, a físio, algum exercício de mobilidade, exercício de elasticidade. Então, essa composição ela é super relevante para você conseguir ter seu time, assim como você tem seu time como CEO, você tem que ter teu time na corrida para extrair o melhor de você. No final, né, às vezes a gente, como principal figura executiva, você aparece muito, mas o seu maior trabalho é criar um ambiente para essas pessoas trabalharem. Aqui é a mesma coisa, né? Se você ouvir o que todo mundo está falando, seguir, as chances de resultados são sempre muito melhores, né? Sem dúvida. E, Caco, você foi fazer o El Cruce antes de uma maratona, né? O El Cruce é uma ultra, né, de montanha que é super desafiadora, 3 dias de prova, frio, acampando e tal. E como que foi essa experiência e por que essa decisão do El Cruce? Eram amigos que estavam indo ou você do nada falou, não, eu quero esse desafio? Foi um monte de coisa. Eu acho que o principal fator foi o momento profissional difícil. Tá. E entender... Fiz um paralelo na minha cabeça que a corrida poderia ser uma visão de longo prazo, como a transformação que eu estava vivendo profissionalmente também era uma visão de longo prazo. Então, assim, depois da pandemia... A pandemia abalou muito? A pandemia foi super boa para os negócios. Tá. A gente já tinha uma presença online fortíssima. Tá. A gente já estava em plataforma e ensino híbrido desde 2017. Então, para a gente foi muito positiva. Claro que tiveram muitos entrantes nessa época, por causa do digital, mas o momento foi super bom. E a gente teve, nessa época, tinha um volume de investimentos muito grande, de grandes fundos. E a gente foi olhado e analisado por dezenas de fundos. E a gente chegou muito perto de fazer uma transação gigantesca, uma transação super importante. Isso te consome muito, porque são mais de 50 reuniões. Você tem que... Assim, todo o processo de M&A, todo o processo em que você abre essa avenida, você está vendo uma avenida paralela. Você tem que fazer tudo o que você faz e, ao mesmo tempo, fazer todas as negociações, etc. E foi uma transação que não aconteceu. Foi na trave. E aí, foi na trave. E isso gerou uma baita frustração, né? Porque a gente ia ter um valuation altíssimo, com um volume de investimento altíssimo, com uma ideia de tornar a nossa parte digital um negócio global. Então, era hiper ousado, né? E hoje eu vejo, olhando para trás, que a gente nem sei se a gente estava pronto para aquilo, mas a frustração foi um ponto crucial para quando o negócio deu errado, de você vai subindo a expectativa, subindo, quando o negócio der errado, você desaba, né? E aí, foi quando eu encontrei um amigo meu que falou, cara, você já corre tão bem, por que a gente não vai fazer o cruce? E aí eu falei, puta, mas são 100 quilômetros, 3 dias, dorme na barraca, montanha,
Eu nunca tinha corrido montanha. Falei, pra que eu vou fazer isso, né? Mas eu achei, eu entendi que aquilo poderia ser um lugar de preparo, de persistência. De transformação. De transformação, mesmo, né? E que eu tinha que fazer isso profissionalmente, mas eu tinha que pessoalmente também me transformar. Então, eu encarei esse ano como um ano de reestruturação, assim, reagrupar e rearmar para partir para a próxima. Geral. Tá. Então, acho que por isso que o Cruz foi tão importante para mim. E você gostou da experiência do Cruz? Gostei. Sofre? Sofre. É difícil. Exige treinos diferentes. A corrida de montanha é muito difícil, diferente da corrida de pista. Sim. É muita subida, né? Basicamente, os 30 e poucos quilômetros por dia 10 sobe na montanha, 10 na montanha e depois 10 desce. Então, subir 10 km não é elementar. Uhum. Os 10K lá em cima da montanha é difícil, muito frio, pedra grande. Você não ganha tração na corrida, né? É muito diferente a corrida de pista, que é o pace. Corrida mesmo, né? Corrida, pace, você ganha velocidade. Lá não. É outro tipo de estratégia, mas, assim, é um nível de ganho de aprendizado brutal e, sem dúvida, assim, é a chegada mais emocionante da vida. Porque a hora que bate 99 km, você fala, cara, falta só um, assim, não tem como você não se emocionar. Entendi. Eu fiquei emocionado do quilômetro 95 pra frente. Porque quando deu 95, caiu a ficha que eu tinha conseguido. Acabou, né? Acabou, e aí você até corre mais rápido, e aí você vai, e aí vem a contagem, some, né? vem a contagem regressiva, e a chegada do Cruz é muito legal, porque as pessoas, os outros corredores que chegaram, não vão embora, que eles ficam em volta da chegada, vendo as pessoas chegarem, e é super legal. Eles têm um sistema super bacana, porque eles já vêm ter um número, já avisam. Então, na hora que você vira o quarteirão, que você tá no retão, eles já estão falando o teu nome. Ah, que legal. Então é super bacana. E você voltaria? Voltei. Depois eu fiz de novo. Você fez de novo? Fiz. E eu não consegui fazer o ano passado, porque o ano passado a corrida foi bem quando foi o closing da transação. Tá. E esse ano tá um pouco mais puxado. Então, eu não vou fazer... Porque, no fundo, você perde uma semana para fazer o El Cruz, né? Ah, fora o treinamento. Fora o treinamento é bem pesado. Bem pesado, né? Mas eu vou voltar. Vou fazer mais uma ainda. E a Cláudia não se animou, não? E dormir na barraca dá uma assustada. Eu falo que, esse não é o meu programa. Eu sou do asfalto. Mas é que teve muita gente que já foi no El Cruz e veio aqui. O Fabiano Amocu, ele faz todo ano com a galera dele. Vai todo ano. A gente foi junto um ano. Então, e aí a gente foi junto em 23. Então aí ele fala com uma empolgação de lá, ele adora. Então sua primeira maratona mesmo foi a SP City ano passado? Foi a SP City. E aí? Foi boa, difícil, né? Difícil, é uma prova. A primeira metade ela é mais desafiadora e a segunda é desafiadora por ser vazia e USP, lugar que a gente tá acostumado a correr, né? A primeira ela tem uma vantagem que é uma prova super festiva. Né? Você vai andando por vários lugares legais, você vai vendo o centro, você vai, olha, estamos aqui, agora a gente está ali, você vai vendo. Eu falo que quem não é de São Paulo é uma prova legal para conhecer São Paulo, porque você passa pelos principais pontos da cidade. Você passa por vários pontos, num olhar diferente, você está na rua, tem um negócio de você estar num cenário porque está noite, depois vai amanhecendo, vai mudando o cenário, é super legal. Tem várias atrações, né? Tem samba, tem DJ. Tem tudo. Tem tudo. E ali na Juscelino, quase com a Faria Lima ali, um monte de gente antes de entrar no túnel. Já começa ali. a ficar cheio. Então, assim, ela é super festiva porque vai passando o tempo e tal. Só que depois, né? Quem terminou a meia entra no jockey, quem não terminou continua. Segue. Assim, mas 200 metros que você tá sozinho é só a passada sua. Que você ouve de eventualmente alguém. Quase ninguém, pouca gente comparado à meia, né? E aí você vai correr na USP e passa a ponte para correr em Alto de Pinheiros, então é super triste. Puxado, né? puxado. E aí é o exercício mental, que é um dos mais importantes de qualquer... E é a parte mais difícil da maratona, né? Porque dos 20 aos 30, beleza, mas dos 30 pra frente... Depois dos 30 pra frente não tem como ser fácil. É isso. É difícil para todo mundo. E a força mental, ela é muito relevante. E que eu acho que é um outro paralelo, assim, super importante... o pico de qualquer prova é você, como dos treinos, é você se acostumar com o desconforto. Então, quando é que você vai fazer tiro de corrida bom? Na hora que você aprender que você tem que fazer o desconforto. Você faz o tiro de 400 é uma coisa, você tá fazendo um tiro de 1,5 km. E se você termina sobrando, você tinha mais para dar, né? Exatamente. Então,
esse desconforto você tem que se acostumar, você tem que exercitar e entender que o desconforto vai acabar. Você vai ficar nele durante um período. E na vida executiva também. Né? Você tem vários períodos de desconforto. Tem várias coisas que a gente fica incomodado. Então, na vida executiva e na vida da corrida, é muito importante entender assim, qual é o desconforto. Né? O quanto eu consigo suportar esse desconforto para ter o prêmio. Né? Perder é muito ruim. Mas a vitória, ela precisa ser construída. Uhum. Você não constrói, você não ganha vitória à toa. Não. Você constrói vitória. Então, construir vitória no mundo executivo e construir vitória no mundo da corrida é você conseguir treinar, é a disciplina, é estar hoje lá no Ibira às 5 da manhã para fazer 25 km para conseguir chegar no horário certo da reunião. Então, você tem que se preparar, tem que entender o que te gera desconforto, e saber se você está disposto a suportar esse desconforto, né? De fazer aquela sessão de soltura que é extremamente desagradável. Tem gente que acha que é massagem, né? E não é a banheira de gelo, né? Eu preferia correr do que a soltura, né? Mas eu tenho que fazer a soltura também. Então, eu acho que esse paralelo é super importante. Não, sem dúvida. Eu acho que a cabeça, né? O Gu Turquiza, quando esteve aqui, ele falou que, sei lá, 80% dos treinos que ele faz é na esteira. E eu odeio esteira. Pra mim, esteira é meio que quando você tá lesionado, aquelas coisas. E eu falei, cara, o mental desse cara tá pronto, né? Porque você fazer 30K, 35 numa esteira... Uma loucura. Eu já, pra mim, fisicamente, tá resolvido faz tempo. O mental, então... Difícil. Eu também não vou... Pode estar chovendo. Eu também. Eu vou chovendo. Eu também, eu vou chovendo. Vou no frio, vou no calor. Já tem a capinha de chuva, o bonezinho lá impermeável. O tênis que já tá pra chuva também, né? Eu também, vou com chuva. Até porque se chover no dia da prova, a gente tem que estar habituada com isso, né? Não tem como. E a sua equipe sabe que você corre, o pessoal lá da... Sabe. E você incentiva eles lá? Como é que é? O pessoal da Sampo corre também, não? Então, a gente tem vários corredores. Gente que corre bem, gente que faz coisa legal. E estamos tentando juntar um grupo para fazer prova junto. É bem legal. Que legal. Mas eu acho que é bom. Cria um clima, cria uma proximidade com as pessoas. Eu já ouvi isso, né? Porque eu sou dona do meu próprio negócio. Daí eu já ouvi de cliente assim, eu confio numa pessoa que acorda às 5 horas da manhã pra correr. Se você faz isso, você faz qualquer coisa, né? Então é meio que mostra realmente uma disciplina, uma dedicação, né? A gente ter esse compromisso. Porque eu falo que eu acordo devendo um treino, né, Zé? Sim. Então é tipo, eu tenho que fazer isso pra mim, pra depois eu conseguir fazer o resto que eu tenho que fazer no meu dia, né? É verdade. Quando eu não consigo treinar de manhã, dificilmente eu encaixo mais tarde o treino. Não tem como. Porque você se deixa levar pela agenda, pela desculpa, né? Porque, você tá frio, aí choveu à noite, aí o trânsito, aí você fala, não vou mais. Aí a desculpa já tá pronta, né? Eu também vou de manhã, senão não vou. É isso. E você agora, esse ano, você vai correr Berlim com a Cláudia. Vou. E a Cláudia é a primeira maratona dela? A Cláudia é a primeira maratona. Ela queria fazer uma maratona agora nos 45 dela. Só que assim, né? O Emerson da MPR brinca, né? A Cláudia é a corredora da família. Ele fala, você é um belo de um esforçado, né? Porque ela tem facilidade. Entendi. Ela dificilmente se machuca, se cansa, fica dolorida. Ela agora que ela tá fazendo o ciclo, então tá se preparando mais, comendo melhor, suplementando. Ela tá super... Ninguém segura, ela tá bem. Tá super bem. Mas eu acho que eu falo que a primeira a gente tem que ir pra terminar, assim, né? Sem pressão, porque daí depois você põe pressão, depois se quiser fazer outra, né? Eu sou hiper competitivo. Ela também. E o competitivo sofre pelo pace, pelo quanto é esperado e tal. Mas depois de sofrer um pouco, eu acho que fazer com alegria é importante. Sentir o prazer, sabe, do processo. Quando eu fiz a minha primeira maratona, eu fiz com esse... A minha primeira meia também. Eu falei, eu quero correr 21 km sem parar e sem andar. Aí você vai lá, termina e depois você melhora, entende? O problema é quando você vai querendo fazer força na primeira prova e você se frustra, porque você não sabe o que é, na verdade. Sim. Aí depois você pode se frustrar ainda mais, né? E tudo depende. É uma coisa você correr SP-City, outra coisa é correr Berlim, que é plano. Verdade. Eventualmente vai estar mais frio, não sei. Uhum. E na minha primeira maratona, a mesma coisa. Eu falei, eu quero ir completar a prova.
sem parar e sem andar. E eu consegui. Mas eu curti a prova, eu terminei sobrando. Eu terminei e falei, puta, dá pra fazer outra mais forte. Mas eu prefiro assim do que... Exato. É bom. Aí depois o problema é isso. Aí você quer melhorar sempre, nem sempre você vai conseguir. Né? Quando a gente se machuca que a gente lembra como é bom correr a prova e terminar bem. É isso. Nossa. Aí a gente sara do machucado, esquece isso e põe pressão. É isso. Mas terminar bem uma prova, assim... Pra mim, prova boa é prova bem feita. É prova feita. Feita. Prova feita... Tem provas e provas, tem prova que você tá melhor, tem prova que você tá pior, tem prova que você sobra, tem prova que você vai muito mais no limite. Então, tem prova que você dá uma dorzinha, que você se arrasta um pouquinho. Mas prova boa é prova feita. Mas eu acho que o corredor vive com algum desconforto, né? Assim, Vive. Porque você tá com volume grande, você vai ter uma noite que você dormiu não tão bem. É isso. Aí você fez uma força ali num tiro, aí você sentiu alguma coisa, mas que não é lesão, é o seu corpo passando pela arrebentação, né? É isso. O dia que não doer nada é porque tá morto, né? Exato, senão daí não tá correndo direito. E a meta agora dentro da exame, dentro das matérias aí que eu já li a respeito, você quer chegar em 5 milhões de alunos? É isso, Hoje vocês estão em quantos? Eu liderando a Sampo, até antes do deal, eu tinha formado 500 mil alunos. Tá. Né, em 20 anos. E agora, com a capilaridade da Exame, a ideia é que a gente consiga crescer muito. Então, a Exame é o maior canal hoje de negócios de mídia do Brasil, com 20 milhões de leitores únicos por mês, em sites e outras plataformas, quase 20 milhões também de seguidores somando as redes sociais. Então, é um canal muito poderoso. Né? Ao mesmo tempo, somando as grandes premiações da Exame, melhores e maiores, melhores de SG, melhores de gestão de pessoas, negócios em expansão, esses prêmios a gente tem contato com 75% do PIB do Brasil. Então, é uma plataforma de negócios muito robusta, que somado com a Sampo, né, com o volume de ofertas de cursos que a gente tem, o crescimento é muito expressivo. Então, a gente já começou esse crescimento, a gente começou, dos vários produtos que a gente tem, cursos para C-Level, cursos para quem ainda está na faculdade, programas de MBAs, programas em company para as empresas. Ou seja, dentro de todo esse universo, a gente escolheu MBA Online esse ano como o carro-chefe de crescimento. Então, provavelmente, a gente termina o ano como líder do Brasil de programas de MBA Online. Tá. Isso significa mais de 1.000 alunos novos por mês. Nossa. Então, é um volume razoável. Considerável, sim. Depois, a gente tem vários tipos de programas online menores e a gente também tem vários programas gratuitos, né? Esse ano a gente teve mais de 200 mil alunos gratuitos, né? Em programas que a gente oferece para quem quer experimentar ou para quem não pode pagar. Entendi. Mesmo a plataforma, né? O Exame Plus, que junta todas as plataformas de educação do grupo, né? Ou simplesmente para quem quer experimentar algum dos nossos cursos, ter um pouco de conhecimento. Mas, juntando todos os cursos, a gente deve ter presencialmente ou em programas ao vivo uns 20 mil alunos por ano e digitalmente aí o volume é muito maior, né? Porque você tem um alcance em outra escala. Então, a gente está organizando esses 5 milhões de alunos, a gente deve alcançar provavelmente no final de 2027, lá para 2028. Que legal. E, Caco, quanto que esses cursos... Porque, assim, curso online já virou piada hoje, né? Porque todos os blogueiros, todo mundo fez um e-book, criou um curso, né? Para vender curso. É verdade. E quanto isso atrapalhou o seu negócio? Porque, assim, eu entendo que você vem de uma coisa muito mais sólida, né? Que o digital veio depois, aí você trabalhou de uma forma híbrida e tal. Mas... quanto desse leque aí de gente que daí tem algum preconceito de fazer online, isso chegou a atrapalhar ou não? O que atrapalha é o excesso de oferta e você perder completamente a noção de quem é seu competidor. Então, para alguns segmentos, por exemplo, cursos in company, onde você senta na frente da empresa, da alta liderança da empresa, isso atrapalha zero porque o prestígio da Sampo, a seriedade do que a gente faz há 20 anos é um ponto de diferenciação. Mesma coisa num programa para CEOs. A gente tem um programa para CEO, programa de conselho. Isso é fácil. Nos cursos do MBA para baixo, são programas de extensão, programas mais curtos, isso atrapalha muito.
E para quem compra um curso, hoje é muito difícil, né? Muito. Tem tanta oferta, você não sabe se a pessoa é o maior especialista ou é só mais um creator fazendo um conteúdo Eu sem nenhuma base, né? pouquíssimos, mas todos me arrependi amargamente, assim. Tem programas bons e tem programas horríveis, né? Acho que como em tudo na internet, Sim, como em sim. tudo, você tem essa... Mas para quem compra é muito difícil selecionar. E no fundo, pra gente... Nesse nível de competição ali, Nesse né? nível de competição, Quando você virou tá um oceano vermelho. É. Mas melhorou muito desde o ano passado. Tem um processo de seleção natural. Muitos desses players não conseguem se manter. Né? Players que chegaram a faturar 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, né? Pegaram um boom depois da internet, perderam sustentação e a seleção natural está fazendo os players que deveriam continuarem, tanto os novos quanto os antigos. Né? Eu acho que também a pandemia veio dar um chacoalhão em quem não estava preparado para o digital, Sim. né? Eu digo até, acho que mais do que a faculdade, as escolas, né? Os colégios. Todo mundo. Né? Se você pegar os colégios mais tradicionais de São Paulo, né? Até não estavam preparados para isso, né? A gente tinha entrado em plataforma, como eu já comentei antes. Uhum. Quando virou a pandemia, um dos nossos maiores concorrentes rodava na nossa plataforma. Nossa. Porque eles não tinham plataforma e até eles conseguirem fazer a virada numa ligação de benchmark, como é que vocês estão fazendo, etc. A gente falou, não, a gente já tem a plataforma, lembra da plataforma? Lembro. Quer usar? Né? E a gente emprestou a plataforma por 30 dias até que eles conseguissem estruturar uma solução para eles. Que né? loucura. Mas você vê, todo mundo entrou no final, né? Sim, mas muita gente me ligava na pandemia e falava, só lembro de você me falando, olha, você tem que ter um perfil no Instagram do seu negócio. Cara, porque na pandemia, se você não tinha, você deixou de existir, né? Totalmente. E tiveram negócios muito afetados, sei lá, o restaurante por quilo que fica do lado do escritório tal, coitados, tipo, É verdade. Não adianta entrar no iFood, né? Não, muito difícil. É isso. E aí eu acho que isso tudo foi um aprendizado aí pra muita gente, né? E eu acho que quem tava mais preparado acabou, foi o que você falou, você ajudou o seu concorrente, né? E como plataforma a gente estava muito na frente, isso foi ótimo. A gente conseguiu ter 100 mil alunos em um mês. Nossa. Na plataforma. Então a gente deu um salto que foi bem substancial. Foi muito bom. Que legal, que legal. E, Zé, a gente está começando a caminhar aqui pro final do papo, passa rápido, né? Mas você tem 3 filhos, né? Isso. Com a Cláudia. E como que é juntar isso? CEO, pai, corredor? Como é que é dar conta disso tudo? Assim, o primeiro ponto eu tenho a Cláudia, né? Sim, então isso é muito bom. muito bom. A gente divide várias tarefas, várias funções, e a gente fica muito junto, nós 5, isso é muito bom. Então, assim, os dias são longos, né? A gente treina super cedo, é o personal às 5h45, os treinos de corrida é no horário que precisa ser, senão você não termina a tempo da primeira reunião. E a parceria da gente conseguir fazer as coisas juntos, porque ela tem alguns olhares, eu tenho outros olhares sobre as crianças. E, assim, nosso grande ponto é sempre conseguir estar junto com eles nas refeições. Então, que legal. Assim, treinar cedo é legal, porque você volta às 7 da manhã e toma café antes deles irem para a escola. Eu tô chegando um pouco, antes eu chegava um pouco mais cedo, tô chegando um pouco mais tarde, mas eu saio tal horário do escritório porque o horário de jantar todo mundo junto é super importante, né? E meus filhos também adoram esporte, então... isso é ótimo, Isso é muito bom. Então também meus filhos têm uma agenda e essa agenda é bacana. Eu tenho um filho no competitivo de judô e do futebol, outro no competitivo da natação e do judô. E minha filha, que não compete, né? Mas ela faz balé com a meta de fazer sapatilha de ponta. Então, assim, também tem as metas que seriam comparáveis a uma grande prova. Sim. Isso é legal, porque todo mundo conversa, todo mundo tem que descansar, todo mundo às vezes tem que dormir cedo. E no fundo é um grande exemplo, né? Isso que é legal. A gente ser um exemplo de saúde para eles, né? De comer bem, de dormir bem, de fazer o esporte, de divertir quando precisar divertir, que também é muito bom. Sim, sem dúvida. Então, e tentar final de semana recarregar a bateria, né? Sim, senão não dá conta, senão né? não dá conta. E vou fazer aqui umas perguntinhas para você, que mistura aí um pouco de corrida, de negócio. Você tem um tênis favorito para correr? Eu tenho corrido só de Adidas, mas esse ano eu tô testando vários tênis. Tô testando Hoka, Mizuno, tô gostando. E assim,
Tô vendo se eu mudo, se eu não mudo. Sei. Aquela dorzinha no pé faz, né? Eu tô com fascite plantar agora, então Entendi. tô tendo que revisitar. Mas mudar o tênis às vezes... Às vezes ajuda. É bom e ruim, né? É bom e ruim, exato. Você prefere música, podcast ou silêncio durante a corrida? Silêncio, zero. Silêncio, zero? A música me atrapalha. Sério? Porque uma música boa é muito legal, É. mas às vezes a música boa é uma música... Às vezes é um eletrônico, às vezes é um Entendi. rock, mas o silêncio não erra. Essa eu acho que você já respondeu. Melhor horário pra treinar? Bem cedo. Bem cedo. Você tem algum carboidrato favorito pós-treino? Do tipo assim, você tem alguma coisa que você gosta de comer? Sempre eu como uma crepioca. Ah, Adoro. boa. Você já pagou algum mico na corrida, assim? Quando eu tava no Cruze, né, um amigo foi comigo, o Rafinha, que é um baita corredor, ele tava me contando sobre a prova, eu falei, perguntando o que poderia dar errado, ele falou, cara, a única coisa que eu acho que pode atrapalhar é quando a gente tá lá na barraca, dormindo, é frio pra caramba, você tá no meio ali da Patagônia, é chover, né? Puta, não pode chover. Cara, a gente chegou, na hora que a gente falou boa noite, vamos dormir, cara, que é uma tempestade, inundou a barraca inteira, a gente ficou molhado, passou um puta de um frio, foi horrível, né? Ou seja... E aquela hora de descansar pro próximo dia, exatamente, né? foi no primeiro dia, tinha mais 2 ainda. Nossa, coitado. O psicológico vai lá embaixo, né? Então, esse é o pior momento numa corrida longa seria esse. Porque eu perguntei do mico, mas isso aí já é o pior momento, não é nem o mico. O pior momento foi no segundo El Cruze, que foi em 2023, que virou o tempo. Totalmente. Aquele lá que foi mega frio. Foi mega frio. Que teve gente que até que não deixaram continuar, né? Cada dia do El Cruze tem 1.000, 1.200 pessoas. Passou o primeiro dia, o tempo virou completamente. Quando a gente acordou, eles falaram, olha, só vai poder largar quem foi 400 para baixo na colocação. E quem não, o 400 para cima vai fazer um trajeto mais simples, porque eles falaram assim, tá muito frio, não dá para demorar tanto. E aí eu tava entre os 400 para baixo, subi a montanha super bem, tava voando, tava hiper preparado. Só que quando chegou lá em cima, tava menos 9 graus. Nossa. Vento de 70 km por hora. Meu Deus. E você com corta-vento. Então foi muito, muito frio. Foi muito frio. E eu sou friorento, eu sofri muito. Imagino. Mas falam que quando você chega no acampamento tem um churipã bom. Tem. O churipã é uma delícia mesmo. Na chegada, assim. Na chegada. Você come uns 4, você não consegue. Realmente é bom. Falam que isso daí... eu falo que nem deve ser tão bom, mas é que vocês estão morrendo de fome. Com certeza. E caindo do caminhão, né? Isso. É isso. Depois você toma um banho no lago de degelo ali, que aí é inesquecível. Lencinho umedecido, né? E uma oração. E agora, corrida e negócio. Se você tivesse que escolher dar uma aula ou correr 10K? 10K, vamos rodar, né? Embora eu ame dar aula. Você gosta? Amo, adoro. Dou menos aula do que eu gostaria. E o que é mais difícil? Formar um CEO ou terminar uma maratona? Formar um CEO, viu? A turma tá muito difícil. Tá. Maratona você treina, come direito, dorme direito, suplementa, faz tudo que tem que fazer, põe a cabeça e vai. Qual o seu sonho de corredor? Tem alguma prova dos sonhos? Eu adoro, eu gostaria muito de correr provas bem diferentes. Tá. Prova em deserto, prova em gelo, provas assim. Eu tenho tipo muito... a do Sol da Meia-Noite, aquelas lá, tipo exatamente. Noruega. Por exemplo, prova na Muralha da China, sei, sabe? Sei. Então, prova difícil, diferente. Eu tô criando coragem pra ver se eu faço uma delas aí. Mas antes eu quero só fazer as mais básicas pra... Entendi. Pra melhorar, ganhar o lastro aí, né? Tá boa. Fazer o Cruze mais uma vez. Isso. Mas tem muita prova legal no mundo, assim. Tem. Se fuçar, não precisa nem fuçar. É só sair do percurso Majors que já tem bastante. É isso, eu tenho menos vontade das provas muito cheias, fazer uma prova bem diferente. Eu também penso parecido. E para quem tá começando agora, Caco, você para quem tá começando a correr e empreender ao mesmo tempo, qual a dica que você dá? Eu acho que a melhor dica para os dois é você conversar com pessoas que já fazem, né, ter mentores, aprender com as experiências de quem já fez, porque corrida tem um elemento que vou fazer uma prova de 10K, as pessoas acham que para fazer uma prova de 10K você tem que ficar correndo 10K várias vezes. Não. Né? E não tem nada a ver, né? Não tem. O treino de volume não define a prova, né? E vice-versa. Então, você tem que entender que tem vários tipos de treino, que tem alimentação,
que tem a mecânica de corrida que é super importante. As pessoas intuitivamente correm errado, né? É muito interessante, né? E aí você vai, obviamente, se você for sozinho, se você não aprender com quem faz e buscar ajuda, você vai acabar fazendo errado. E a vida de empreendedor também. Não existe um caminho para a corrida, não existe um caminho para ser empreendedor. Mas quando você conversa com pessoas que já fizeram, isso é super relevante, porque você aprende com os erros, você acelera, portanto, o seu processo de aprendizado, você tem mais chance de êxito. Sem dúvida. E o que você diria para alguém que acha que não tem tempo para se exercitar? Isso também tem um paralelo com um executivo, né? Tem muito executivo que fala, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para me exercitar, eu não tenho tempo para fazer um curso. A gestão do tempo é a primeira grande gestão da vida. Se você não tem tempo para fazer as coisas, você está errando com certeza na gestão do tempo. Você não tem tempo para estar com as pessoas que você gosta, para fazer qualquer tipo de esporte para sua saúde, para aprender coisas novas. Significa que certamente você está fazendo coisas que você não deveria fazer, né? Você está, às vezes, fazendo coisas muito simples, com uma dedicação de tempo igual a que você faz coisas muito complexas. Às vezes a gente se engana achando que um bom dia de trabalho é o dia que a gente trabalhou 10 horas, que a gente teve 10 reuniões, 2 almoços, que é um dia corrido. O dia corrido dá uma falsa sensação de um dia importante, porque ele passa rápido. Quando, na verdade, problemas muito simples, a gente não pode gastar 1 hora para resolver, e um problema hipercomplexo gastar mesmo 1 hora. Uhum. Então, gestão do tempo é você ter uma visão estratégica de falar, isso eu vou fazer, isso eu vou delegar, isso em 15 minutos eu vou resolver, isso aqui em 4 horas eu vou resolver. Então, não conseguir se dedicar para qualquer coisa que seja relevante na vida, como, para o nosso caso, correr, significa você estar errando. E até se cuidar, porque se exercitar é cuidar de si próprio, né? Com certeza. Então, eu acho que se você não tem tempo para cuidar de você, provavelmente você não vai ter tempo para outras coisas, e né? o tempo vai passar e vai cobrar o preço. Né? Exatamente. E qual o maior aprendizado que a corrida te deu na vida, assim? Não necessariamente no trabalho, mas no geral. Eu acho que a resiliência e aquela ideia de se acostumar com o desconforto. Tá. De fato, correndo que eu percebi, em alguns momentos quando você está no treino, quando você está lá no cruze, na subida, quando você está na maratona, depois do quilômetro 30, que você já está cansado, que você precisa fazer aquele esforço mental, porque o corpo, se você bobear, ele para. Essa consciência de entender que o desconforto pode ser enfrentado, e cada vez de forma mais madura, e que você vai passar, você vai superar, você vai dar certo. Acho que esse é o grande aprendizado da corrida que eu levo para a vida. E eu falo que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá, né? Então, o desconforto tá presente justamente por isso, porque você tem que... Você chegou até aqui, você já melhorou. Aí, pra ficar melhor que isso, você vai ter que ir pro desconforto de novo, não vai ter jeito, não tem né? Jeito. Caco, a gente chegou agora no nosso momento Keep Running. O momento Keep Running, eu vou querer um momento da sua vida, pode ser na corrida, família, trabalho, que você teve alguma dificuldade ou uma dúvida, pensou em desistir, não desistiu, keep running. Mas, enquanto você está pensando aí, nosso momento Keep Running é oferecido pela Keep Running. Aí eu vou contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes e para você. Aqui no espaço da Keep Running, além da loja, ali no primeiro andar, que a gente É demais a loja. A loja é o paraíso do corredor. Dá vontade de ir embora. E os vendedores aqui todos correm. Todos sabem tudo sobre tênis, eles pegam pódio, assim, são super corredores. E no segundo andar aqui, a gente tem a parte de treinamento e fisioterapia, porque a gente tem um atendimento 360 para o corredor. Então, aquela pessoa que quer fortalecer especificamente para correr, aquela pessoa que tem lesão, que só o corredor tem, pode vir tratar aqui, eu quero fazer um recovery. Aqui a gente atende o corredor no geral, desde a hora dele comprar o tênis até a hora dele sarar da fascite. Então, você que quer saber um pouquinho mais sobre isso, você quer agendar um teste, agendar uma avaliação, é só você acessar o QR Code que tá aí na tela ou o nosso perfil, @KeepRunningVilaMariana. Bom, Zé, deu tempo... Zé não, Caco, desculpa. Deu tempo de você pensar aí no seu momento Keep Running? Eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi quando eu fui expulso da escola, repeti de ano. E foi quando, numa conversa com meu pai, eu entendi o caminho que a minha vida estava levando, né?
Foi a época que você gerenciava os telefones? Foi um pouco depois disso. Tá. Acho que eu gerenciei os telefones, comecei a ganhar algum dinheiro. Aí fui gastar o dinheiro, me distraí da escola, perdi a escola completamente. Ficou fazendo baladinha, Muita balada. muitos bailinhos na época. É isso, exagerei, perdi a mão. Mas o meu pai chegou pra mim e falou assim, faz uma lista das pessoas que você conhece. E aí eu listei todas as pessoas que eu conhecia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, agora, marca as pessoas que você gostaria de ser, que você no futuro se vê, que você gostaria de ser igual a essas pessoas. E aí, quando eu marquei as pessoas que eu gostaria de ser, que eu de alguma forma admirava, ele falou, então, sendo expulso da escola e repetindo de ano, você está se distanciando muito de ser quem você admira e de quem um dia você pode ser. Ou seja, hoje você tem muito mais probabilidade de ser as outras pessoas que você não admira do que as pessoas. Seu pai, ele é Foi bom. danado, hein? E aí foi aquele negócio que você, né, caiu uma ficha, né? Eu tinha 16 anos. Eu acho que depois que aconteceu isso, eu fui dormir e acordei com 26 anos, né? Entendi. Porque eu cheguei pro meu pai e falei assim, vamos lá, pai, o que você acha que eu tenho que fazer? Né? E aí depois, imagina, né? Fui fazer tudo que eu fiz, que eu tenho bastante orgulho. Ele deve ser super orgulhoso de você. Ah, com certeza. Ele dá aula, não? Lá na Sampool? Não, dá algumas, mas ele ainda dá aula em mestrado e doutorado. E acho que a minha família me ajudou muito. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Meu irmão me ajudou muito. E a Cláudia, minha esposa, que sempre me ajuda muito. Deve ser muito legal conviver nesse ambiente acadêmico, né? Assim, eu falo que intelectualmente a gente... Você é exposto a muita coisa. Quando eu trabalhei no INSPER, eu achava incrível, assim, conversar com umas pessoas. Tinha uns professores lá brilhantes, você trocava ideia, ouvia uma palestra e falava, nossa, meu... É muito legal, você tem acesso a muita coisa. Muita, né? Que legal. E pra galera que trabalha muito, como manter a motivação nos dois, tanto na corrida quanto no trabalho? Isso é super difícil, né? Quanto mais você sobe, mais você motiva as pessoas. E ninguém te motiva, né? No final você e as pessoas têm aquela ideia de que você é quase infalível, né? Sim. É a sensação de que você não pode um dia não ir treinar, não pode um dia ficar doente. E aí a gente se cobra disso, né? Quanto mais você sobe, você acaba sendo um pouco do ponto de referência para as pessoas. Você tem que motivar. E quem que te motiva, né? Se você é o último da cadeia, né? Sim. Mas o que motiva a gente mesmo para não fazer as coisas é quando você vê os resultados, quando você vê as conquistas. E por isso que é importante de vez em quando parar para ver o que tem de bom, né? Sim. Pra gente reconhecer e entender que não veio de graça, né? Sim. E que vale a pena continuar. E tem uma coisa que você comentou que eu acho que eu pensei nisso agora aqui. Por exemplo, quando você tá ali fazendo uma coisa, você fala, às vezes você gastar 4 horas pra fazer uma coisa, meia hora pra fazer outra. Às vezes você já faz aquilo tão bem que antes você gastava 4 horas, agora você gasta uma, sei lá. Mas isso não quer dizer que você tá deixando de fazer, quer dizer que você aprendeu tanto com aquilo, você já faz aquilo tão bem, que o fato de você fazer aquilo mais rápido não significa estar mal feito, né? Às vezes a gente se cobra até nisso, né? Fala, nossa, meu dia rendeu. Não, é porque você já tá fazendo bem o que você o que você demorava muito pra fazer antes, né? É um processo de amadurecimento, né? O amadurecimento faz parte da vida em todo e você vai ganhando facilidades. E assim, eu vejo o amadurecimento como um processo em que a gente troca os medos, em que a gente troca os problemas. Sim. Então, uma coisa que era super difícil, a gente foi encarando. A gente tem medo da primeira prova, a gente tem medo da primeira reunião que a gente vai apresentar. E a vida vai passando, a gente vai treinando, a gente vai melhorando, a gente vai se dedicando. E o processo de amadurecimento, né? Uma prova não te assusta mais, você vai para outra prova agora mais difícil, como você vai apresentar não para 10 pessoas, mas você vai apresentar para 200 pessoas. Então, amadurecer é isso. Amadurecer é trocar os medos, ganhar novos problemas e a gente ter força para conseguir superar mais dessas fases, cada vez de forma mais preparada, mais madura, com os aprendizados colhidos, né? Sem dúvida. Caco, e para quem quer conhecer mais sobre a Exame Educação e a Sampool, onde encontra essas informações? Sampool.com.br ou o Insta, né, da Sampool, que é Sampool, Escola de Negócios, e Exame, né? O Insta da Exame, o LinkedIn da Exame, é o número 1 da América Latina, também tem várias dicas. Então, todas as redes sociais, vocês vão achar tudo que a gente faz, não é pouca coisa. E tem algum projeto novo, tanto na corrida quanto nos negócios para adiantar? Você comentou que vocês estão mudando de prédio, não é isso?
Tem duas coisas novas, né? A gente está mudando de prédio, a gente tem para abraçar todos os trabalhos que a gente vai fazer, que a gente já planejou. A gente muda para um prédio que tem entrada pela Consolação, uma outra entrada pela Bela Sintra. Um prédio é um prédio super grande, preparado para expansão. A gente está montando acho que um prédio super moderno, super conceito, para receber 2.000 alunos simultaneamente. É um prédio de 12 mil metros. E lá vai ficar toda a sede da Exame, redação, vai ficar toda a parte da Sampo, professores, 100% da companhia vai para lá. A gente tem uma grande capacidade de expansão lá também, então é muito legal. É lá que a gente vai lançar a graduação da Sampo. Ah, que legal. Que a gente lança agora e com o início das aulas para o próximo semestre. E quais semestre. Os cursos? A gente começa com a administração, depois vai fazendo os outros programas de negócios, né? O segundo curso vai ser economia, depois contabilidade, depois direito, etc. Mas é para, assim, uma meta super ambiciosa, né? De ser uma das principais graduações do Brasil. Então, a gente está trabalhando duro nisso. E prova e corrida é superar Berlim para planejar as próximas, né? Sem dúvida. Eu quero, se tudo der certo, ano que vem, eu quero ver se eu faço ainda mais uma maratona e se eu encaixo mais uma vez o cross, né? Gostou então, mesmo do cross? Gostei. Eu quero fazer uma mais bem feita, né? Porque a segunda, por causa do frio... Acabou sendo, assim, não foi... Você vai entrar pro Alma Run lá do Fabiano. Muito bom. O Alma é bom. Vai entrar. A turma é boa. Vai entrar porque eles vão todo ano. Né? Muitos amigos queridos lá. Mas legal. Caco, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda aí é uma loucura. Imagina, obrigado. Adorei eu fico muito lisonjeada aí de conseguir encaixar esse papo aí. Imagina, a nossa prazer. audiência adora as histórias. E eu gosto de trazer vocês para mostrar como é possível você ter aí um monte de coisa para cuidar e ainda correr, sabe? Assim, eu gosto de trazer essa realidade. É isso, vamos trazer mais gente pro clube, né? Vamos, sem dúvida. Obrigada mesmo. E você que ficou com a gente aqui até o final, não esquece de deixar seu like, deixa seus comentários. Se quiser perguntar alguma coisa pro Caco, a gente manda para ele depois a dúvida, ele responde. Segue lá a Sampo no Instagram, segue o Corre Aqui Podcast. E até a próxima, gente. Valeu!